ainda de pé. Eu quero convidar aqui a missionária Deise para ocupar essa tribuna. Vocês não deixaram a franelinha aqui hoje. Obrigada, pastor. Amém, igreja? Te perguntando, o que foi que você veio fazer aqui? O que foi que te tirou de casa hoje para estar na casa do Senhor? Foi para cumprir uma agenda? Foi para ver alguém? Ou foi para adorar o nome do Senhor? Eu tenho certeza que essa igreja maravilhosa veio trazer um culto. Amém? E chegando aqui, pastor, eu fiquei muito feliz. Porque a minha mãe está com a minha avó lá na Bahia. E a minha avó disse que em meados de 63 ela batizou aqui nessa igreja. Eu não sabia. Ela não soube me dizer se era pastor Teodoro ou Brandão Porto, se não me engano. Eu não sei. Brandão. E assim eu me senti mais em casa ainda. A gente sai de casa, chega em casa. Pastor, eu não lembro do nome do senhor, viu? Uida Marques. Agora sim, pastora Arlene, muito obrigada pelo convite. Cadê a Nayara? Tchauzinho aí de Miss. Muito obrigada pelo convite, viu, minha amiga? Eu sei que esse é o primeiro de muitos cultos, porque o Senhor Deus tem um projeto na sua vida. Agradecer também o Maurício, que é o vice dela aqui. E que alegria poder estar na casa do Senhor. Quero agradecer minhas amigas, as minhas intercessoras que vieram aqui comigo hoje e te convidar para comigo abrir a palavra do Senhor, que está em Mateus 16. Trago também um abraço do pastor Biramar Martins, pastora Thalita Lenini, que são os pastores responsáveis pelos jovens da sede de Campinas e também pelo campo. E também do nosso querido bispo Ides e da nossa queridíssima bispa Neuza do Carmo. Amém? Mateus 16, você achou? Diga amém comigo. Quem não achou, diga misericórdia. O povo aqui tá bom, pastor. Tá todo mundo alinhado. Glória a Deus por isso. Eu quero ler com vocês alguns versículos do 13 ao 19. Depois você vai ficar aí ligadinho, sem fechar a sua Bíblia. Nós vamos ler um versículo apenas do capítulo 18. 18. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga comigo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora presta bastante atenção no próximo versículo. Dar-te-ei, isso é Jesus falando, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo, próprio Jesus dizendo, que tudo o que ligardes na terra
terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Você pode orar comigo? Senhor Deus, muito obrigada, doce Espírito. Ó, toma o teu lugar, Espírito Santo. Tenha liberdade de soprar o teu querer sobre nós hoje. Jesus, nós levamos todos os nossos pensamentos cativos à cruz do Senhor. Eu te peço, Senhor, dispensa anjos, Pai, aqui, Senhor, para sim, Jesus, ministrar a tua igreja. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, envia anjos para guerrear ao favor do teu povo hoje, porque eu sei que a palavra ela é de discernimento. Ó Espírito Santo, que nenhuma ave de rapina venha roubar a semente que o Senhor está lançando hoje. Antes ela venha ter sim, Senhor, cumprir o propósito do Senhor, porque a tua palavra ela é fiel. Ela é fiel e ela sim, Senhor, testifica de ti. Doce Espírito Santo, fica conosco. Fale aos nossos corações uma vez mais. Amém? Podem vos assentar. Eu estou muito feliz de estar aqui num culto de jovens. Como diz o meu pai, jovem é todo aquele abaixo de 100 anos. Então, amém? Não é mesmo, irmãos? Amém? E eu vi vários jovens rompendo as suas próprias limitações para chegar aqui de frente do púlpito, ler um versículo, deixar uma palavra. Eu quero dizer para vocês, vai nessa sua força. Jesus tem um propósito nessa igreja. E os jovens não são da igreja de amanhã, os jovens são a igreja do hoje. Amém? Jesus está com vocês. Glória a Deus. Eu quero começar te fazendo algumas perguntas. Você acredita que o Deus que você serve, Ele é soberano? Quando a gente fala da soberania de Deus, nós estamos falando que nós estamos debaixo da jurisdição dEle. Que Ele tem todo o poder. E nós estamos cobertos pelo mesmo poder, pela mesma autoridade. E eu ainda posso continuar te perguntando, esse Deus que você serve, você acredita que Ele é imutável? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e permanecerá para sempre? Que Ele é o mesmo Deus que fez no Velho Testamento, Deus que fez no Novo Testamento e o Deus que faz hoje? Você crê? Você crê que o Deus que você serve nunca, absolutamente nunca perdeu uma batalha? Você crê? Então eu quero te fazer mais uma pergunta. Por que é que na vida do crente tudo parece mais difícil para conquistar? Como diz um meme por aí, a vida do crente não é fácil. E não é mesmo. Você sabe por quê? Quando nós aceitamos a Jesus, o mundo espiritual nos conhece. O seu nome sobe, teu endereço, teu tipo sanguíneo, o que você gosta, onde você trabalha, onde é a sua família, se você tem pais, filhos. O mundo espiritual vai tentar de todas as formas te barrar. Então, o crente, ele é afligido no trabalho de uma forma diferente, não vai além do natural, porque as pessoas de fora também são, mas a guerra do crente, ela é diferente. É lá na escola, lá na faculdade, sempre tem um levante. Ou acontece só comigo? Ou acontece só lá na sede de Campinas, né, meninas? Aqui também. Eu tenho certeza? É verdade? E, infelizmente, quantos crentes, ainda hoje, vivem debaixo de uma opressão maligna, sabendo que são filhos de Deus. E é assim que eu inicio essa palavra hoje. E eu quero começar trazendo para vocês algo que eu estou lendo em um livro que se chama Sussurro, Como Ouvir a Voz de Deus. E algo muito gracioso se inicia nesse livro com um homem que ele é otorrinolaringologista, Dr. Alfred Tomaris. E esse homem, ele
pegou um paciente que era um cantor lírico, e esse cantor lírico já tinha passado por vários especialistas. E ninguém achava o problema dele. E qual era esse problema? Ele não conseguia atingir as notas musicais que ele conseguia cantar anteriormente. Ou seja, ele cantava essas notas, porém, de repente, ele não conseguia alcançar mais. E essas notas estavam dentro da extensão vocal dele. O que ocorre? O Dr. Alfred começa a fazer alguns experimentos. E ele vai descobrir que um cantor lírico mediano, a uma distância de 1,5 m, ele consegue, a pressão da voz dele é semelhante à de um jato decolando de um porta-aviões. Para você ter ideia do som, do barulho. E isso no crânio do cantor lírico é muito mais alto. É muito mais potente esse som. E qual foi a conclusão que o Dr. Alfred Thomas chegou? Ele entendeu e descobriu que esse cantor lírico ficou surdo com o som da própria voz. Então ele vai escrever o seguinte, preste bem atenção. A voz só pode reproduzir tudo aquilo que o ouvido é capaz de compreender. A voz só pode reproduzir tudo aquilo que o entendimento, tudo aquilo que passa pela cognição, o entendimento que o ouvido capta. E quantas vezes na nossa vida, os nossos relacionamentos, e principalmente no nosso relacionamento com Deus, nós não ouvimos a voz de Deus pela nossa incapacidade de discernir a voz de Deus. Como isso é forte, irmãos? Como isso é poderoso, irmãos? Em Marcos 7 vai dizer de um homem que levaram até Jesus. Presta bem atenção, se a Bíblia já não contém todas as coisas. E a Bíblia diz que levaram um homem surdo e com problemas da fala até Jesus. E aí, e rogaram a Jesus para que lhe impusesse as mãos e lhe curasse. E primeiramente o que Jesus faz, Jesus tira esse homem da multidão, porque quando Jesus quer falar conosco, Ele tira a gente do movimento, Ele tira a gente do meio das pessoas, do barulho, das interrupções e traz para perto. Jesus trouxe esse homem para perto e sabe o que Ele fez? Está lá em Marcos 7:31. Jesus toca os ouvidos desse homem e em seguida toca a língua desse homem. E a palavra do Senhor vai dizer que, e ele disse uma palavra, efatá. Efatá no original vai dizer abra-se. E versículo 35 vai dizer o seguinte, e abriram-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da sua língua e falava desembaraçadamente. Uou! Glória a Deus! Então, o que o Senhor trouxe no meu coração é que Ele quer derramar o discernimento na igreja para entender o que é a voz de Deus, porque Deus está falando. O Senhor quer trazer e munir de autoridade a igreja dEle para discernir o que é e o que não é de Deus, o que é a voz do inimigo, o que é a nossa voz carnal, o que é a voz do outro e o que é a voz de Deus. O Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer, hoje tem discernimento. Amém? Glória a Deus. E eu quero trazer para você algo mais. A nossa guerra, ela é aqui, no campo da nossa mente. Na mente acontecem todas as nossas guerras. Aqui nós vencemos ou perdemos. Aqui tudo se faz. Aqui. Eu sou psicóloga e é incrível, porque o psicólogo, o objeto de trabalho do psicólogo é a fala do paciente. Então existem falas muito específicas de um depressivo, de alguém altamente suicida. Tudo sai na fala e pela fala nós trabalhamos. Então aqui é o nosso campo de batalha.
se nós vencemos aqui, nós falamos palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de alegria, mesmo que o nosso cenário seja diferente. Irmãos, e como isso é poderoso, no mundo espiritual, tudo se fez pelo som da voz de Deus. Se recorda, quando Deus decide fazer o mundo, Ele diz, haja e ouve. E sabe o que é mais lindo? O haja de Deus acontece até hoje. Hoje ainda nascem as plantas, hoje ainda vem as flores, hoje ainda vem os frutos, hoje ainda vem o sol, vem a lua. Ainda acontece o haja, porque a palavra foi professa e ela continua cumprindo o desígnio. A voz de Deus. Glória a Deus. E em toda a palavra do Senhor a gente vê os desígnios da voz de Deus. Nós vemos quando o mar se abriu, nós vemos Jesus chamar um morto de 4 dias. E a morte não poder conter a voz de Deus. Quando Jesus chama, Lázaro vem para fora. Esse mesmo Deus fez pela sua voz e autoridade o mar se acalmar e a tempestade se aquietar. O nosso Deus é o mesmo. Pelo som da sua voz, Ele multiplicou peixes, multiplicou pães. E Ele sim tocou cegos, coxos, surdos, pelo som da sua voz. E aonde eu quero chegar? Sobre a nossa declaração. Eu trouxe algo que no mundo espiritual é uma frase: nada acontece sem que antes haja uma declaração. Nada no mundo espiritual acontece sem que haja uma declaração. Se lembra do que eu falei? Existem muitos crentes que vivem debaixo de opressão porque não entendem o que é a palavra declarada. E eu te pergunto, o que é que você tem declarado? O que é que está saindo da sua boca? Muitas vezes nós oramos, pagamos um preço. Quantos pais de filhos que estão nas drogas pagam preço? As irmãs oram e de repente quando chega o filho, olha aí, ó. Não sai dessa vida, nunca vai sair dessa vida aí, ó. Não te criei para isso não, mas desse jeito não tem mudança. Deise, Deus falou que eu tenho chamado para ser médico e salvar muitas vidas, mas eu sou o mais pobre da igreja, minha família não. O que é que você está declarando? Qual é a voz que está ministrando na sua mente? Qual é a guerra que você está enfrentando aqui? O Senhor está trazendo discernimento. O que é que está saindo da tua boca, crente? Quais são as palavras proferidas através de você? O que é que você tem ministrado através de você, através da sua boca? Sabe, a nossa realidade é o resultado direto das nossas declarações. E olha o quanto isso é sério. Quando nós vamos lá para Números 17, o capítulo começa assim. Deus chama Moisés e fala: prepara espias e vai para a terra que eu vos entregarei. Aí Moisés prepara os espias dentre as tribos e manda para Canaã. E eles ficaram lá quantos dias? 40 dias, diga comigo, 40 dias. E ao findar dos 40 dias, todos eles vieram. Alguns trouxeram os frutos que realmente tinha em Canaã. Mas o testemunho deles foi o seguinte: olha, a terra mana leite e mel. Mas é impossível penetrar essa terra porque é uma terra de gigantes. É impossível alcançar essa terra porque é uma terra de gigantes. O irmão Caleb até tentou ajudar. Não, gente, eia, vamos. Deus vai nos dar essa terra. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a murmurar. E colocaram o povo contra Moisés. E olha só.
eu fiz questão de abrir porque eu quero ler para vocês. A Bíblia fala que Moisés e Arão rasgaram suas vestes, colocaram as suas faces no pó. E mais à frente, capítulo 14, versículo 34, é Deus falando. E levarão sobre si vossas infidelidades, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada um representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Irmãos, a murmuração não somente te atrasa, mas ela te impossibilita de ver a provisão. Quantas promessas que Deus já abriu os céus e já disse, vou fazer, e não desceu ainda pela nossa boca. Tem muita coisa que não é o diabo, não. Tem muita coisa que não é o diabo, não. Quais são as declarações que estão saindo da tua boca? Outro dia, meu irmão chegou em mim e falou assim, pode esquecer o Brasil. Pode esquecer o Brasil se esse Lula ganhar. Eu falei, é mesmo? Então você está invalidando todas as promessas de Deus na minha e na sua vida? Você está invalidando todas as promessas que o Senhor fez sobre nós? É isso? Você não acredita? Porque na época de Jesus tinha governos corruptos, sim. Na época de Jesus tinha reinos contra reinos. Mas o povo não deixou de ver milagres, provisão, multiplicação, cura. O Senhor Deus está falando. O que é, crente, que está saindo da sua boca? O que é, crente? Quais as sementes que estão sendo lançadas? Aragasaia Shuri Amarras. Eramanagasaia Shuri. É necessário arrependimento, irmãos, para a gente conquistar, porque o povo de Israel, essa safra aqui, não entrou na terra prometida. Foram os filhos deles que entraram. E a promessa estava para eles. Sabe? E onde eu quero chegar com as chaves do reino? Porque nós lemos que tudo aquilo que nós ligamos na terra vai ser ligado no céu. Amém? E o que eu quero trazer sobre as chaves do reino, que o meu tempo já está esgotando. A chave simboliza autoridade, privilégio, acesso. É mais ou menos assim. Eu estou com a chave do meu carro, eu vou pegá-la aqui. Essa chave em si mesma, ela não tem poder nenhum. Mas, para que eu utilize a potência do motor do carro, o que eu preciso fazer? Usar a chave, colocá-la na ignição e girar. E somente depois que eu girar, eu vou liberar a potência que está no motor do carro, que então pode me levar a lugares com mais velocidade. Ei, as chaves do reino foi dada a você. Por quê? Porque existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que Ele te entrega para fazer. É você, crente. É você que precisa girar a chave. O comando precisa sair da sua boca. Aragasaia Shuriahas. O Espírito Santo coloca a palavra na tua boca. Não tema em ministrar. Ministre a palavra. Ministre a fé. Ministre a cura. Ministre a transformação. Mesmo que você não veja. Deise, você não conhece o meu viver. Mas eu conheço o teu Deus. E você conhece o teu Deus? A chave não faz o motor ter energia, mas libera o poder do motor. Olha tanto que isso é lindo. Sabe, e a gente confunde fé com sentimento. Totalmente diferente. Hoje eu não estou sentindo de ir no culto de jovens, não. Eu não vou perdoar a fulana, não, porque eu não estou sentindo. Irmãos, fé é diferente de sentir.
fé é saber, é ter a convicção de que mesmo que eu não sinta, eu sei que Ele vai fazer, porque Ele vela pela palavra dEle. Mesmo que eu não veja, que nada aparente esteja acontecendo, é a certeza de que estou firmada naquele que é imutável, daquele que é soberano, daquele que nunca perdeu uma só guerra. Glória a Deus. E para finalizar, se lembre de Ezequiel, lá no versículo 37, ele foi retirado pelo Espírito e ele teve uma visão. Qual foi a visão? De um vale de ossos secos. E o Espírito diz para ele: ei, pode esses ossos voltarem a viver? Deus estava perguntando: é possível você, humano, fazer alguma coisa por esses ossos? E o profeta diz: tu sabes, Senhor. Ele sabia que era impossível. Então o que Deus diz? Profetiza a esses ossos. Profetiza a esses ossos. E não foi uma oração qualquer, porque às vezes a gente está em casa, a guerra está em casa, está pai contra filho, irmão contra irmão, cachorro contra gato, e está aquele negócio e a gente está: Deus abençoa. Não, irmãos, a gente tem que entender o que é uma oração específica. O que é oração específica? Deus, retira todo espírito de confusão, todo espírito de contenda. Quantas vezes eu acordava de madrugada, estava lá a mãozona do meu pai e da minha mãe na minha cabeça? A gente precisa saber orar específico. E o que Deus falou para ele? Porém, tendões, carne e espírito. Orações específicas. Irmão, qual é a tua guerra? Você precisa declarar, orar de forma específica. Específico. Deus te deu autoridade. Então o que é que você está vivendo? Ordena com a tua voz. É por meio da voz do Senhor. Porque Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade. Em meu nome vocês farão coisas ainda maiores. Fica de pé comigo, igreja. Porque o meu tempo já foi. Sabe, eu quero te encorajar e dizer que a tua vitória está a um passo da sua declaração. A tua vitória está ao passo da tua postura diante daquele que pode todas as coisas. Deise, eu não sei orar. Tem um método bem simples. É de força que você precisa? Vai lá no Google, você não precisa saber a Bíblia toda não. Escreve lá assim: versículos sobre força. Aí você vai lá ler: alegria do Senhor é a minha força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, enquanto você estiver orando a palavra, declarando a palavra, ela sozinha tem efeito naquilo que você precisa. Eu gostaria de orar com a igreja agora. O senhor me permite, pastor, uma vez mais? O mundo espiritual não quer saber se você é jovem, se você é ancião, se você é bonito, se você é feio, quanto tem na tua conta bancária. O que eles respeitam é uma coisa: a autoridade. E a autoridade é isso aqui, ó. É a chave. O que você vai fazer com o que Deus te entregou? O que você vai fazer com o que já está na tua mão? Você vai continuar sofrendo? Você vai caminhar milhas a pé? Enquanto o poder do motor pode te levar longe, o poder e a autoridade dos céus pode te fazer romper, está diante de você hoje, ao passo da sua declaração. Eu gostaria que você visualizasse a tua guerra. E nós vamos fazer uma oração de comando. Primeiramente, peça ao Senhor perdão pelas palavras que têm saído em formas de murmuração. Mas em seguida, comande. Comande com autoridade. No início vai parecer que é algo tão surreal, tão impossível. Mas a palavra diz lá em 2 Coríntios, vai dizer: crie, por isso falei. Não é a fé na minha palavra, é a fé na palavra. É a fé naquele que pode fazer. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Doce Espírito Santo, eu sei que o Senhor me trouxe aqui hoje, Pai,
para compartilhar aquilo que está ardendo no meu coração. Por isso, Senhor, eu te peço sim, Pai, o discernimento venha, Senhor, nas mentes. Que as travas, Senhor, venham cair por terra. Que os teus filhos, Pai, venham sim, Jesus, viver, Pai, a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, um tempo de triunfo, que haja um tempo de conquista, de autoridade nessa igreja. Em nome de Jesus, eu chamo o poder da palavra do Senhor. Efatá, que se abra sim a mente, que se abra sim os nossos ouvidos, que se abra a nossa boca para declarar, Senhor, para conquistar aquilo que o Senhor já determinou para a tua igreja. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E nós estamos ligando hoje aqui, ó Deus. Nós, como igreja, estamos ligando hoje aqui, Senhor, porque a vitória do teu povo entra em cada casa, Senhor, entra em cada coração, Jesus. O Senhor esquadrinha e conhece, Jesus, Saragachaya Fos, todas as guerras, Pai. Renai Guia Suriamavás. Espírito Santo, entra, Pai, aonde quer que seja, ser uma alma deprimida, uma alma, Senhor, aflita, que o Senhor entre, Pai, através da palavra professa, Senhor, e traga libertação, traga cura, traga o renovo, traga as portas abertas, Jesus. Os teus filhos não mais andarão subjugados, Pai, pelo jugo de Satanás, mas viverão, Pai, viverão a palavra, porque o Senhor é a palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, doce Espírito Santo, porque o Senhor vela. Iriasa gachayamos. Huianagasaya shuriandarabas. Risamaya gachuriandarás. Renanagasaya shos. Eu declaro um ano de prosperidade sobre essa igreja. Eu declaro vidas se reconciliarão aqui nesta casa. Eu declaro que enfermos serão curados. Eu declaro que a libertação alcançará os lares. Eu declaro que essa cidade será tomada pelo poder do Senhor através da igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade. Me desculpa se eu passei uns minutinhos, pastor.